Olá para você que chegou no canal compartilhando o nosso canal do conhecimento. Deixe o seu like e se inscreva no canal antes de mais nada e bora para o vídeo. Bom, este vídeo é mais um vídeo da série Consumo Consciente. O vídeo anterior eu falei um pouco sobre produtos, né? O impacto da produção dos produtos, né? De alguns produtos, principalmente alimentos, né? Alimentos, alguns, né? Por exemplo, alimentos naturais, vegetais e tudo mais, que vem direto da terra, tal, e vegetais hortifruti para a gente comer. Então, direto da terra a gente só come maçã, come cru, essas coisas assim, que é um exemplo mais simples, fácil de entender. E eu expliquei um pouco como que é esse consumo, o consumo não, como que é a produção. Produção, na verdade, é o cultivo, um pouco, né? Só resumidamente para mostrar os impactos que tem, alguns dos impactos que tem. São diversos impactos. São diversos impactos. E deixa eu ver aqui. Um dos impactos está no cultivo, que vem os agrotóxicos, os fertilizantes, os venenos todos que tem para produzir, para cultivar, independente do motivo, né? Mas tem, a não ser que for orgânico, né? Mas a maioria tem. Então já começa daí, do cultivo, papapá. Aí vem, isso é um impacto que vai estar ligado com a gente diretamente, porque você vai consumir aquele produto, ou seja, você está absorvendo aquele veneno, aquele agrotóxico, aquele fertilizante, aquele produto químico, seja ele qual for. Na água, você tem o cloro na água, você tem metais na água, você tem flúor na água. Ah, mas o flúor é bom para os dentes e tudo mais. Não vou entrar nessa questão, porém eu vou dar uma pincelada. Pesquisa um pouco melhor e você vai entender que temos uma glândula pineal e que ela está ligada diretamente com a nossa, digamos que, consciência ou a nossa inteligência, o nosso poder de raciocínio, dentre outras coisas, né? E pesquisa melhor para você entender sobre a glândula pineal. O flúor, ele faz com que essa glândula, ela como se fosse criar uma casca. Ela calcifica a glândula pineal, fazendo com que você não é como se não tivesse acesso, ou melhor, ela fique bloqueada. E isso causa o quê? Uma série de coisas. Uma delas é você não ter o poder de raciocínio, o poder de pensar, de questionar. Você fica como se fosse dopado. Entendeu? Isso, eu vou falar só um pouquinho. Na Segunda Guerra Mundial, que tem certas palavras que não pode falar aqui, que senão o vídeo é cortado, o Hitler, ou o Bigodinho, né, ele usava esse flúor na água para fazer isso com o povo, com a população, para a população não ficar questionando certas coisas, ou melhor, a população aceitar as coisas impostas, muitas coisas, e não ficar questionando até chegar no ponto de ter rebeliões, revoluções. Claro que é complexo, não é assim, todo mundo vira um zumbi, né? Uma série de coisas que faz com que você fique zumbificado, assim, zumbi que eu tô dizendo assim, fique
abobalhando. Tipo, tá bom, tudo tá bom e não questiona nada. Não, não é só isso. Mas isso ajuda. Né? Aí você assiste TV, você só vê notícia da TV, vamos supor, lá naquela época, que nem tinha TV direito, as pessoas tinham acesso à informação, a notícias, através do próprio governo. Um exemplo. Ou de mídias, no caso jornais, que eram braços do governo, ou eram patrocinados, ou eram do governo. Então você ficava rendido apenas a informações, notícias que o governo controlava. Era aquilo que ele queria passar, né? De uma forma resumida assim. Então você já tinha esse ponto, você já estava meio que. Você não sabia, você não tinha informação de fora, você estava numa bolha. Aí você tem um artifício que faz com que você não pense. Você poderia até ter só informação assim, mas você tem o poder de falar assim: será que isso está certo? Tem certeza? Será? Você tem ainda esse poder de discernimento, de se pelo menos questionar. Mas tendo esse artifício que faz com que você bloqueie essa glândula para você não questionar, não fazer nada disso, você fica mais e mais refém. Você fica mais e mais entorpecido. E outras coisas todas, né? Tem várias coisas. Aí vem doutrinação, educação de criança, né? Daquela época. E um monte de coisas que vai fazendo você ficar um robô. A gente fala zumbi, mas é um zumbi robô. É uma coisa que só obedece e não questiona. 1984. Assiste esse filme. Você vai entender um pouco do que é. Então, mas pensa assim num robô. Você só obedece se é programado. Ó, pensa só, robô é programado. Ele não tem vontade própria. Ele não pensa. Ele só faz aquilo que é programado. Você nasceu, foi educado, pode ser até pelos seus pais que também já sofreram lavagens ali pela educação, pela história, pela influência, pela doutrinação, pela pressão do governo, enfim, entre outras coisas. Então você já tem uma educação questionável dos pais, aí você tem a educação que é muito mais questionável ainda do governo, então você já cresce um cidadão, uma pessoa sem discernimento, sem poder de raciocinar, com uma visão assim, limitada, apenas é isso, tá, tudo que falou é aquilo, você não questiona. Ah, não, é azul, tem que usar azul é legal, um exemplo, entendeu? Aí tem os artifícios químicos, físicos, e uma série de coisas que vai fazendo com que você fique na sua bolha e você não sai. Aí fica mais difícil de você sair. Esse é um exemplo. Que não é divulgado. Só para você ter noção, isso não é divulgado na mídia. O que é divulgado na mídia é que flor é bom para os dentes. Pode até ser bom para os dentes, mas tem o seu efeito colateral. É questionável esse efeito para os dentes. Porém, eu não vou entrar nesse assunto. Não sei direito se é ou não é. É uma teoria. Então, pesquise mais a fundo, converse com um médico, com um dentista, enfim, para saber realmente se é ou não. Assim, são teorias, né? E esse canal eu apresento informações, compartilho informações, né? Então, são vários pontos de vista. Eu não fico apenas com um ponto de vista assim. Então, eu deixo um leque assim, um amplo, para ter vários tipos de visões. Você você faz se quiser, você vai atrás para saber se isso é ou não é verdade, assim como eu faço também. Muitas vezes eu não consigo descobrir se é ou não é verdade, aí eu fico. Tá bom. É mais um ponto de vista. É mais uma informação. Aí eu escolho acreditar ou não, porque tem muitas coisas que não dá para saber. É tão escondido, é tão manipulado, controlado a informação que você não consegue saber. Entendeu? Assim como, por exemplo... Então, voltando, esse é um exemplo.
não é divulgado na mídia. Entendeu? Não é divulgado na mídia essa informação. Ela fica... Você não vê na mídia falando sobre glândula pineal. Você vê em alguns sites uma coisa ou outra falando. Se você pesquisar, você acha. Mas você vai achar mais dentro de supostas teorias de conspiração. Mas você vai achar alguns médicos falando, algumas coisas falando, algumas reportagens, mas você não vê amplamente falando. Você vê na escola falando isso daí? Que flor na água é bom? Aí você tem pasta de dente cheia de flor, você tem flor na água, você tem flor não sei onde. E você fica imbecilizado, sei lá, embosificado, com o bozão lá, robozão, sabe? Bobalhão assim, que tá tudo bom, tudo tá certo, robô, pensa no robô. Robô é programado, você está sendo programado, acabou. Você só obedece aquilo que estão te passando, aquilo que estão te falando, estão te mandando. É isso. Então, este é um exemplo que eu saí até do tema, consumo consciente, mas como eu falei, eu não consigo falar uma coisa só, eu vou falar abertamente sobre tudo, porque tudo é uma coisa só. Tudo influencia. Não tem como falar só de uma coisa sem falar de outra. Não vai, não consigo, então não adianta. Eu vou falar. Eu só vou me conter mais em certos assuntos para não interferir muito naquele tema específico, né? Porque, enfim, então assim, você tem um exemplo da glândula pineal que você pode agora pesquisar, te dei uma informação, você vai pesquisar. Se é verdade ou não, você vê. Você vai tirar as conclusões. As suas conclusões. Você tem que pesquisar, não eu. Eu pesquiso para mim, estou passando aqui aquilo que eu sei. Você vai pesquisar para você saber se é verdade, se não é, se o que eu estou falando tem a ver, faz sentido, vai mais a fundo, não vai, se não quiser pesquisar também, entendeu? Mas não leve tudo que eu falo como verdade. Na verdade, nem leva como verdade. Só pegue como informação e vai buscar conhecimento. É mais uma informação apenas. Que assim você fica mais questionador. Se torna uma pessoa um pouco mais questionadora. Enfim. Então você tem o flúor, que é um exemplo. Então, lá atrás, o Bigodinho, da guerra lá, ele implantou isso daí na população. E de lá para cá, os países foram colocando. O Brasil tem flor pra caramba. Tem países que tem pouco, tem países que não tem, outros países têm muito. Mas por quê? Por que fizeram isso? Com pretexto apenas dos dentes? Entendeu? Então são coisas que você precisa questionar. Tá certo, não tá certo? Por quê? O governo, por quê tem isso daqui? Sendo que tem estudos mostrando que não é bem isso que vocês estão alegando. E aí? Esses estudos que vocês, governo, fizeram e mostraram pra gente, apresentaram pra gente, de fato é verdade? Ele está com tendência? Ele tem viés? Quem são esses cientistas, esses pesquisadores que fizeram esse tipo de estudo? Porque não é só porque saiu um estudo, uma pesquisa, que você tem que ver o que está por trás, quem patrocinou. Hoje é muito fácil você ter dinheiro, uma empresa tem dinheiro hoje, ela banca um estudo de uma faculdade, de uma universidade, de qualquer coisa conceituada, e vai ter um estudo, uma pesquisa na mão, e ela oferece mostra lá na mídia, mostra para nós, o povo, dizendo que, tá aqui, comprovado, blá, 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 blá. Mas ela foi patrocinada pelaquela empresa que tinha interesse naquele estudo. Então, será que aquele estudo ele foi feito imparcial, neutro? É aí que você tem que questionar. Não estou falando que os estudos eles são tendenciosos ou não, mas você tem que questionar.
Você tem no FDA lá americano, você tem muita coisa que o FDA fala, mostra que é bom, que é não sei o que, foi aprovado, foi liberado, não sei o que. Só que quando você vai ver os estudos, foram patrocinados pela indústria que causa aquilo. O vídeo que eu vou mostrar, o filme animado que eu vou mostrar no próximo episódio, ele vai exemplificar isso que eu tô falando. Eu só tô dando uma pincelada, falando do meu entendimento. Ele vai mostrar isso que eu tô falando, que é o quê? A indústria, ela cria, ela faz, ela produz aquilo que convém para ela. O que convém para ela? Dinheiro, lucro. Se vai te ferrar ou não, problema não é meu, problema é seu, consumidor. Ah, mas depois de 10, 15, 20 anos, o cigarro tá aí. Eu vou fazer uns vídeos ainda mais pra frente e eu vou colocar umas fotos, umas imagens para ficar melhor de entender que a indústria do cigarro patrocinava estudos que mostravam que o cigarro é bom para a saúde há décadas atrás. Médicos, cientistas, celebridades, autoridades, um monte de gente eram patrocinadas, faziam propaganda pró-cigarro. Cigarro é bom. E todo mundo fumando. Hoje a gente sabe que todo mundo sabe que cigarro faz mal. Quem é que não sabe que cigarro faz mal? A pessoa fuma porque ela quer, mas ela sabe que faz mal. Entendeu? Ela sabe que faz mal. Ela fuma porque ela quer. É uma opção, uma escolha dela. Mas antigamente a pessoa era induzida a acreditar que o cigarro não tinha efeito. Era bom. Fora a influência de status, de um monte de coisa, né? Mas em questão só de saúde, a indústria patrocinava estudos para isso. Hoje, depois de muito tempo, depois de muito ganhar dinheiro, essas famílias ricas, donas dessas indústrias que já tá em outro ramo, eles não ficam só em um ramo, eles ficam em vários ramos, tem parte em outras empresas, então eles não vão ficar só naquele ramo e um dia, não pode mais, cigarro faz mal, a população não está mais comprando cigarro e ela faliu. Você não vai ver isso. Se vê, é 1 em 1 milhão desses ricões aí de empresas assim que acontece isso, mas não é isso no geral. O que acontece é que eles migram para outras áreas. E mesmo assim, não estou falando que faliu as empresas aí de cigarro, de tabaco. Não faliu. Mas caiu bastante? Caiu. Porque hoje a população tem acesso à informação, ela sabe. Mas é um exemplo que eu estou te falando. Eu vou mostrar esse vídeo não porque eu não preparei para esse vídeo. Eu só entrei nesse assunto porque eu falo pra caramba, falo mais que a boca. Então eu acabei entrando no assunto do cigarro, que é um exemplo de como a indústria ela manipula da forma que ela quer, do interesse. Assim como tem produtos que causam câncer e ela patrocina estudos mostrando que aquilo é benéfico. Aí você fala, mas como o estudo vai... É aí que eu te pergunto também, como que um estudo pode apontar que aquilo é bom, sendo que aquilo é ruim? É aí que eu falo. Quem fez o estudo, por quê, quem pagou, como que foi feito. Tem várias coisas. Depois de 10, 15, 20, 50, 70, 80, 100 anos, se a gente descobrir, é revelado que aquele negócio, descobriu-se que não era tão bom, mas depois de tanto tempo descobriu que aquilo não faz bem para a pessoa, para o organismo humano. Então, o órgão responsável, a vigilância sanitária, ela resolveu, aí depois primeiro faz outros estudos mostrando que não é tão bom. Talvez não seja tão bom. Aí depois de décadas. Aí começa outros estudos, então foi descobrido, não sei o que, foi descobrido, não, foi descoberto, então, não sei o que. Aí vai rolando vários anos, até entrar, entrou pro Congresso, tal, ou sei lá o que, estão debatendo cientistas, ou sei lá quem está debatendo o assunto para ver se pode ser revogado a autorização de
de venda, não sei do que, de tal produto, tal remédio, tal não sei o que lá. Aí depois de mais outros anos de debate, não sei do que, ainda a indústria está ganhando, está ganhando, está ganhando, porque até então é só suposição, teoria, é umas pesquisas, eles não sabem de nada e tal. Aí está ganhando, está ganhando, está ganhando. Depois de muito tempo, o que acontece? A vigilância sanitária do país, sendo o FDA, que é a referência mundial, né? Sendo o FDA, que tudo vem de lá e vai falando. Aí os outros vão meio que seguindo. Seja ele, seja a Anvisa, seja o que for, o órgão que for responsável pela vigilância sanitária do país, ele vai emitir uma nota. Foi proibido tal produto por causa isso, isso, isso. Aí proibiu. Ou então, nem foi proibido. Ele só recomenda. Ele não é nem recomendar. Ele enfatiza, ele coloca uma nota dizendo que esse produto pode causar tal coisa, assim, mas não proibiu ainda. Aí mais anos, e a indústria está lucrando. Cai um pouquinho porque a população já fica com a pulga atrás da orelha. Mas a maioria não está nem aí, não liga, vê essa notícia, não está nem aí também. Aí continua a indústria lucrando, lucrando. Aí começam as pressões aqui, uns grupos aqui, outros grupos ali, os mais conscientes assim, começam a ser mais ativos, pressionar o governo e tudo mais. Aí começa, não sei o que. O órgão responsável lá resolveu notificar, sei lá o que este produto, de fato, ele pode causar tal coisas. Tal doenças, tal não sei o que lá, não sei o que lá. Mais anos. Até chegar no momento que ele proíbe. Mas já passou tantos anos, as pessoas vão esquecendo, e continuam consumindo. Mas pode chegar nesse momento, nesse estágio, nesse nível que essa vigilância sanitária do governo, seja de qual país for, ela vai e fala, esse produto ele está proibido de ser comercializado e tal aqui. E aí sim, a indústria já ganhou bastante dinheiro, já migrou para várias áreas e praticamente não depende mais daquilo. Já explorou o máximo que deu. Talvez não é mais viável financeiramente para ela comercializar aquilo, então já está no fim mesmo, né? É tipo igual petróleo. Mas há controvérsias, né? Tem teorias que o petróleo, ele tem muito petróleo no mundo, que a gente tem muito. Tem outra teoria que a natureza que produz não é algo que produto, é resultado de mistura, de decomposição, de coisas orgânicas do passado, de milhões de anos, não sei o que formam o petróleo. Essa teoria fala que a natureza produz o petróleo. Então, você retira o petróleo, a natureza repõe. É uma teoria. Estou falando, é uma teoria. Que eu também não sei se é verdade, eu não busquei mais informação sobre isso. Eu tenho que até pesquisar sobre isso. Se é de fato verdade que a natureza produz o petróleo, ou o petróleo ele é produto, resultado de uma mistura, de uma composição, enfim, de várias coisas orgânicas ou não orgânicas do passado. Sei lá. Ou se, sendo ou não sendo produzido pela natureza, tem reservas de petróleo abundantes no mundo. Não está acabando. Então são várias teorias. E a teoria oficial que o petróleo está acabando, né? Então, sendo essa mais aceitável, que o petróleo está acabando, o que eles estão fazendo? Esse boom de carro elétrico. Tudo elétrico, tudo elétrico, tudo elétrico. Então, se for verdade isso daí, então eles sabem que estão acabando, então beleza. Aí os governos agem. Então temos que eletrificar a indústria verde, blá, 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 blá. Eu prego a indústria verde não. Eu defendo toda essa questão verde no sentido de ser ecologicamente viável, do consumo consciente em si. Eu defendo isso daí,
Mas tem várias ressalvas, tem várias coisas que você tem que analisar e estudar muito a fundo ainda, porque tem muitas pautas que a indústria, os poderosos, eles se apropriam de uma pauta verdadeira, pegam essa pauta, deturpam ela todinha, pegam para si essa pauta para poder lucrar em cima disso. Então é uma coisa muito complexa. É uma manipulação muito grande. Então, mas enfim, voltando, pode ser que esteja acabando o negócio do petróleo? Pode ser. E por isso que eles estão fazendo? Sim. Então eles já sabiam um tempo atrás, já tinha mais ou menos o cronograma, mais ou menos, sabiam mais ou menos até que momento que eles poderiam empurrar. Eles estão empurrando, mas estão introduzindo. Então eles estão migrando já para a indústria elétrica. Pode ver, 5 anos para cá, sei lá, ou até menos, tá um boom. É moto elétrica, carro elétrico, tudo elétrico. Até 2030, 2040, se eu não me engano, tem países aí que não vai existir mais, não vai comercializar mais carro elétrico, carro a combustão. Então, assim, tá um desespero, tá aquela coisa, sendo que há 100 anos atrás já existia carro elétrico, carro híbrido, já existia. Tem um videozinho que eu tenho aqui, que ele mostra lá o carro elétrico do Ferdinand, acho que é esse o nome, Porsche lá, que ele fez o carro híbrido, motor elétrico e a combustão. E outros carros que são elétricos, há mais de 100, 1890, 1800 e pouco, já tinha carro elétrico. Por que não continuaram com esse carro elétrico? Por que a indústria não continuou com esse carro elétrico? Porque se ela tivesse continuado, como é que esse carro não seria hoje? Porque pensa, 100 anos de evolução, 100 anos de tecnologia avançando naquele segmento. Hoje não dá nem para saber que tipo de tecnologia elétrica, que tipo de carro elétrico teríamos hoje. Não, parou. Parou, você não viu mais. Aí ficou o carro lá, combustão, tantos anos, e chegou agora, século XXI, que começaram a vamos lá, carro elétrico e tal. Então, assim, por quê? Tesla, enfim, mas esse não é o tema, né? Mas eu entrei só para você ter uma noção de como que o que te passaram não é bem isso. Para você se questionar um pouquinho. Põe isso aqui para pensar, caraca. Põe isso aqui para pensar. Quem tem o dinheiro, quem tem o controle, ele quer mais. E é do interesse dele você ter energia. Ó, tem motores elétricos que são... aliás, tem como você captar a energia do sol. É totalmente renovável, limpa, free, né? Totalmente grátis. Por que eles não colocam placa solar? Pode colocar uma placa lá em cima do carro. Não, eles lançam um carro de 200 mil. O mais barato, acho que é 140, um carrinho de caixa de fósforo desse tamanhozinho, cabe 3 pessoas. Não tem uma placa solar no carro. Você quer dizer que tem tanto sol aqui no Brasil e você anda com o carro, vai o dia inteiro no sol, desperdiçando aquela energia que poderia estar utilizando, recarregando as baterias, ao invés de você... Mas não, eles já estão preparando o caminho deles. Tiram o petróleo aos poucos, vai para a elétrica. Porque você vai continuar pagando pela eletricidade. Você vai ter que recarregar o seu carro. Seja comprando bateria, seja carregando lá na tomada da sua casa, ou pagando para carregar lá nos postos de recarga. Mas na sua casa você vai ter que pagar também. Ah, é mais barato, mas você vai continuar pagando. É mais barato agora. A energia é mais barata agora. Agora, imagine daqui uns anos quando tiver um boom de carro elétrico, de moto elétrica. Eu não sou contra. Sou a favor de carro elétrico. Só que desde que seja honesto. Porque essa bateria que eles falam que é limpa, porque o carro elétrico ele não é limpo. O carro a combustão ele polui no escapamento ali. Só que o carro elétrico ele não polui no escapamento, mas ele polui na produção de bateria. Começa a pesquisar como é feito, do que é feito a bateria que esses carros usam.
da onde que é extraído, como que é o impacto ambiental nessas áreas. A poluição é muito mais agressiva nas baterias. Então, é complexo o assunto. É complexo. Se tiver a bateria que é totalmente ou bem mais limpa, aí sim. Mas enquanto isso, não. Eles só estão escondendo, ocultando. É a mesma coisa você falar assim, você não polui na sua casa, não suja na sua casa, mas suja em outro lugar. Então eles estão sujando aonde produz a bateria, passou daquilo, tudo é limpo, bonitinho, carro elétrico, renovável, não sei o quê. Enfim, mas quando tiver um boom, quem garante que essa energia elétrica ela não vai estar ao preço o equivalente a você pagar no petróleo, na gasolina, no diesel, seja lá o que for. Quem garante isso daí? A indústria, ela dá um giro no 360, toda ela fica eletrificada, até os carros usados, eles são convertidos, porque aí é fácil, eles criam leis, regras, aos poucos, claro. Aí eles vão criando regras, não sei o que. Os carros novos, primeiro vem os carros novos, todos não vai ter mais combustão, só elétrico. Aí daqui a pouco, carros com 10 anos precisam ser convertidos. Senão não vai ser mais licenciado. Porque lembre-se daquilo, se você for lá na série de vídeos, naquela série lá, Saia do Vermelho, eu estou explicando lá que o carro, ele não é seu. O carro primeiro que o carro é um passivo. Segundo que o carro, ele não é seu. O carro, ele é seu e de outro sócio. Você tem um sócio que é oculto. É o governo. O governo é sócio do seu carro. Que todo ano você tem que pagar IPVA e licenciamento e taxas. Dependendo do estado. Então, você não é dono do seu carro. Você paga todo ano. Se você fizer a conta de quanto que você pagou de PVA ao longo de 20 anos, porque depende do estado, chegar a 20 anos você não paga mais IPVA. Então faz a conta, quanto que você pagou em 20 anos de PVA. Não precisa de ficar com o carro 20 anos, mas faz uma simulação. O carro que você tem hoje, você ficar daqui 20 anos, ou se você faz uma simulação assim, esse carro que você tem, ou qualquer carro, se você comprar ele zero e ficar 20 anos, quanto que você vai pagar de PVA? Quanto que ele vale zero, comprado zero, e quanto que você gasta com IPVA? Se ele não der a metade do valor do carro de PVA, eu não falo nada. Porque eu já fiz várias contas, vários cálculos de vários carros, diversos, médio, popular, enfim, barato, caro, e ele dá metade, mais, um pouco menos, mas ele é quase a metade. Outros muito mais. Depende de categoria que o carro tá. Quanto mais popular, menos é o prejuízo, mas você paga. Então, quer dizer, metade do carro se deu para o governo, fora todo o licenciamento. Eu não estou nem falando de seguro, multa, não, isso daí esquece, daí é opcional. Opcional assim, você toma multa se você for... claro, tem a fábrica de multas? Tem, mas assim... Enfim, estou falando só aquilo que você tem que pagar mesmo. Se você não pagar, você não vai andar. Você anda, mas se for parado, eles apreendem seu carro. Apreendem o seu carro, porque o carro não é seu. Presta atenção. Mesma coisa a casa. Você paga IPTU, tá bom? Todo ano você paga IPTU. Faz a conta. Só que não tem essa de não pagar ao longo de 20 anos. Você vai pagar. Deve ter as leis de estado para estado ou não, mas faz a conta, quanto que você paga no valor total da casa. Ah, mas valoriza, não sei o quê. Aí são outros pontos que é diferente do carro. Mas você paga, você tem um sócio. Pode ser que esse sócio da casa ele seja um pouco menos guloso do que o sócio do carro. Mas você tem um sócio. Não se engane pensando que no sistema que você se encontra... Não estou falando mal do capitalismo ou do socialismo, porque eu sou contra qualquer tipo de sistema que você tenha que pagar. O seu pagamento é a sua contribuição para a sociedade. Você precisa de comer, você precisa de morar. Você tem que, no mínimo, fazer para você se sustentar. Mas dentro de um coletivo, você tem que contribuir. Você não vai fazer tudo sozinho. Você vai contribuir para aquilo.
Então, mas é um sistema que precisa todos estarem conscientes. É difícil. Então, não sei quando que pode funcionar, mas é possível sim. Isso você vê muito em comunidades pequenas, né, de pessoas morando ali. É uma forma de compartilhamento. Por isso que eu criei o canal Compartilhamento, porque eu tenho essa visão, compartilhamento. Então, você está numa sociedade lá onde você compartilha as coisas. Nada é seu, até porque nada é seu. Tudo é da natureza, tudo é do planeta. Não é meu. Eu não posso chegar aqui no planeta, essa terra é minha. Não, eu moro aqui, eu usufruo dessa terra, mas a terra é da terra. A terra é da terra, sim, a terra é do planeta. A terra é da terra da natureza, não a terra do planeta Terra. A terra é da natureza. A árvore é da natureza, a água é da natureza. Eu usufruo disso. Apenas isso. Então, uma sociedade assim, não vai ter o seu carro, sua casa. Você vai usar, mas vai ter para todos. E não tem essa de dinheiro. Porque todo mundo vai ser consciente. Se não tem nada que é seu, por exemplo, se não é meu, isso é nosso. Eu estou usando aqui. Estou usando aqui na casa que eu estou morando. Então, eu estou usando na casa que eu estou morando. Ok, claro que nada é de ninguém, então vai chegar outra pessoa, então sai fora daqui. Não, todo mundo vai respeitar. Então, eu estou morando aqui durante o tempo que eu quiser. Ok, não querendo mais morar aqui, eu vou ver se tem uma casa disponível, se alguém quer trocar comigo. Trocar no sentido de morar aqui, eu moro na casa que a pessoa estava morando, porque não é dela. Um exemplo. Claro que precisa de aperfeiçoar, melhorar. Estou só dando uma ideia, uma pincelada. Tem uma série que eu vou fazer sobre isso daí. Mas eu só estou dando um exemplo. Então, se você não tem mais esse pensamento de ter coisas, para que eu vou ter um carro? Porque você tem um carro, primeiro que você tem um carro com um sócio. Então, você adquiriu um carro com um sócio, que é o governo, que é oculto. Você não sabe, mas tem. Então, você paga todo ano para esse sócio oculto por este carro que era seu, mas não é, né? Para quê? Você usa o carro 24 horas todo momento? Não. A não ser pessoas que usam mesmo para trabalhar assim, no sentido que eu digo assim, trabalham com o carro, com essa dinâmica de transitar com o carro, tipo taxista, Uber, vendedor, pessoas representantes que se locomovem com o carro. Tirando essas pessoas que usam carro frequentemente, as outras pessoas, elas usam para ir para o trabalho e voltar. O carro fica ocioso praticamente o dia todo. Ele fica parado. Então, no sistema que eu estou falando de compartilhamento, que nada é seu, eu não estou falando de comunismo, socialismo, não estou falando de nada disso. O que eu estou falando é uma sociedade, não é nem um sistema, é uma sociedade onde eu vou tirar essa palavra porque dá a entender que é comunista e não sei o que. Não, nada de ista. Não tem ista, nem capitalista, nada de ista. Nada a ver, nada a ver. Compartilhamento. Eu não preciso de ter as coisas, eu preciso de usar as coisas. Então, pensa, eu vou para o trabalho, eu preciso de carro? Pensa no Uber de graça. Então, para começar, você nasce, você vai ser estimulado a fazer aquilo que você gosta, seu dom, suas habilidades, seus talentos. Então você vai experimentar várias coisas para descobrir o que você gosta, para começar. Então você já não vai crescer uma pessoa frustrada, que vai trabalhar 30 anos, infeliz na vida, descobriu lá com 60 anos que não gosta daquilo. Ou com 40 anos descobriu que não gosta, vai do zero, começar a fazer outra faculdade, outra coisa, ou não estudar, sei lá, tanto faz. É aquela coisa tudo que a gente sabe sabe? Que é só por dinheiro. É só para correr atrás do dinheiro. Nesse tipo de sociedade que eu penso, que eu imagino, assim, então a criança já é estimulada de pequeno a fazer o que ela gosta. Então ela vai ter várias oportunidades. Ela tem oportunidades de experimentar várias coisas. E ela vai se identificar com alguma.
Aí, ao longo que ela vai crescendo, ela vai ter que contribuir. Todo mundo contribui, porque ela come, ela vive aqui. Ela vai contribuir. Claro, no grau, no nível de que ela tem condições. Ela é criança, ela não vai contribuir construindo uma casa. Mas ela vai contribuir com muitas coisas que ela pode fazer. Entendeu? Então, ela vai fazer a parte dela, para ela criar consciência e vai indo. Enfim, não sou psicólogo, não sou educador de crianças, enfim. Mas, aí vai indo, vai indo, vai indo. Essa criança, ela já vai crescer com aquele dom desenvolvido, aquele talento desenvolvido. Ela vai desempenhar esse tipo de função, de dom, de talento, em prol do coletivo. Se ela for músico, se ela for artista, seja o que for que ela tem talento, dom, ela vai compartilhar com todos. Então, ela gosta de dirigir, ou de repente, vamos supor, não tem ninguém que gosta de dirigir. Ninguém tem talento, ninguém gosta de dirigir. Não existe isso, vamos supor. Se tem, ela vai compartilhar o talento de dirigir no Uber grátis, um exemplo. O que é Uber grátis? Tem carros que eu, César, vou trabalhar, preciso de um carro, vou lá no meu aplicativo, sei lá qual tecnologia que pode existir nesse tipo de sociedade, ou telepaticamente, porque você vai desenvolver habilidades que a gente tem que são escondidas de nós. Somos super homens e super mulheres. Somos super pessoas, super humanos. Temos poderes, só que não acessamos, porque foram escondidos da gente. Quando a gente vê filme de ficção com super-heróis, eles não são exceções, eles não nasceram super-heróis. Pode ser que sim, mas todos nós temos esses poderes, só não acessamos, não desenvolvemos. Enfim, voltando, então, seja lá o que for telepaticamente ou no smartphone, Uber grátis, eu preciso de ir para tal lugar. Beleza, César. Aí ele vem, porque vai ter vários assim, espalhados, porque não vai ter carro César pessoal, não vai ter carro seu, não vai ter um carro na garagem. O carro vai vir. Aí eu vou pegar, eu preciso de levar tal coisa. Então, beleza, vai vir um carro maior. Vai vir um carro caminhonete, vai vir um carro caminhão. Eu preciso de levar a minha família, 300 pessoas. Beleza, vai vir 500 ônibus aqui. Exemplo, vai vir o que você precisa. Aí veio aquele motorista, ele está desempenhando uma contribuição para a sociedade, que é o que? O dom, o talento dele, que é dirigir. Digamos que ninguém tem o dom, o talento de dirigir, então vai ser selecionado, ou uma votação, ou sei lá, as pessoas mesmas vão se oferecer a desempenhar certas horas do dia para esse tipo de função, que é dirigir algumas horas, 1, 2 horas por dia, dirigir para os outros. Entendeu? Se caso não houver pessoas com dom, talento de dirigir, de motorista. Ou se não for o suficiente, enfim. Mas todo mundo precisa de ter consciência, né? Porque você vai colaborar com o coletivo, com todo mundo. Então, com a comunidade que está ali. Então, você vai dirigir, vai levar para o meu trabalho, descarreguei minhas coisas, beleza, ele está livre. Igual o Uber qualquer, só que eu não pago nada, porque ninguém não trabalha com dinheiro, ninguém trabalha com dinheiro. Você só contribui. Você compartilha o seu conhecimento, compartilha a sua função, suas habilidades, seus dons, seus talentos. Só isso. Aí eu estou lá no trabalho. Esse trabalho é o quê? Não é empresa privada, não é empresa do governo. Não é empresa. Esse trabalho é um trabalho que desempenha uma função ou um papel na sociedade. Por exemplo, a gente precisa de comer. Então, se eu tenho dom para criar, para cultivar, para plantas, eu vou desempenhar minha função, ou não, se ninguém tem dom para isso, vai ter certas pessoas que vão se voluntariar para fazer durante poucas horas do dia, para trabalhar em desenvolver, cultivar produtos alimentares para nós. Eu mesmo, você, todo mundo, comer. Então eu vou me deslocar da minha casa com esse Uber grátis para esse local, seja o que for, seja fazenda, sítio, o que for. Mas não é isso, é móveis, eu faço móveis para a comunidade.
Ok, eu vou para esse lugar que faz móveis. Não vamos falar em empresa, vamos falar para o local que faz móveis. Ah, para o local que faz pães, para o local é, que faz sei lá o que. Tem o entretenimento. Aqueles que têm o dom de ator, de cinema, sei lá do que. Aí tem o cinema lá, o local de cinema. Não tem empresa cinema. Não existe Cinemark ou Universal Pictures, sei lá o que. É o local de cinema. Teatro lá. Então vai lá todo mundo, pega o Uberzinho, vai a pé, vai de bike. E N coisas que você pode usar. Tudo compartilhado. Você vai usar, chega lá, aí você treina, ensina, ou vai ter hoje à noite a peça tal, cinema tal, a gravação tal. Enfim, cada um vai desempenhar o seu papel dentro da sociedade. Então não vai ter aquele ator famosão que vai ganhar milhões, enquanto o outro ganha R$ 1.000. Não vai ter isso. Então não vai ter essa questão de eu querer ter uma Lamborghini, eu querer ter uma Lamborghini e eu querer ter outra coisa qualquer. Eu querer andar de relógio de ouro. Não vai ter essa questão de ambição, de querer ter. As pessoas só vão viver em prol de se desenvolver, ficar uma versão melhor de si mesma, em prol de melhorar a comunidade. Cada um vai querer melhorar a comunidade. Entendeu? É isso, um exemplo. Então, é uma sociedade totalmente diferente. Enfim, o vídeo tá longo, como sempre. Próximo vídeo vai ser um filme, né, sobre isso daqui que eu expliquei, não dessa comunidade aí imaginária que eu imagino, é uma imaginária que eu imagino, mas ela vai mostrar como produtos impactam na nossa vida no sentido de contaminar, de produtos tóxicos, químicos, essas coisas, né? Porque o primeiro filme, ou os primeiros vídeos foram sobre a produção em si, consumir e tal, em geral, e agora eu estou detalhando um pouco mais. Então, esse próximo vídeo, que vai ser um filme que vai mostrar melhor como que os tóxicos, os químicos que tem nos produtos, que são introduzidos nos produtos por conta de dinheiro, não tem investimento para poder ter uma sociedade saudável e apenas uma sociedade doente. Porque não pense, porque assim, no filme até fala que quem está por não os inventores eles só estão desempenhando a função deles e tudo mais. As ordens que são passadas pelos de cima, os que ganham dinheiro, os patrões lá, as elites. Essa elite, boa parte, não é que ela não sabe, ela só quer lucro. Não é isso, ela sabe. Aí tem governo, tô falando da elite. Governo e tudo mais, as famílias ricas, aquela conspiraçãozinha que a gente adora. Elas sabem dessas coisas, elas querem você doente para poder continuar girando, movimentando essa indústria farmacêutica. A indústria da doença. Por que não fizeram cura para câncer, para AIDS? Eles têm condições, já têm cura, mas eles não disponibilizam pra gente. É simples assim. Ah, mas o médico pode falar o que quiser. Para começar, a indústria a educação de médicos já foi totalmente manipulada lá atrás com os Rockefeller, lá atrás já foi manipulada, tirou totalmente aquele tratamento natural para introduzir tratamento com drogas. Então, quando o médico ele se forma, ele estuda apenas drogas, remédios, ele sabe de cabo a rabo remédios, mas ele te indicar, não estou falando todos, aquele que pesquisa mais a fundo, mas se você conversar com qualquer médico, ele vai falar o que tem na grade curricular. E cada vez mais eles vão diminuindo a matéria nutrição. Para o médico não saber, não precisa. O médico não precisa saber de nutrição, ele precisa saber de drogas, de remédios. Que vai tratar, ele não vai curar. O remédio ele não te cura, o remédio ele te trata. Ou seja, ele mantém a sua doença, ele mantém você vivo com a doença.
Então a doença tem os seus picos, você tomando o remédio, você vai ficar aqui, ó. Você não vai ter os picos, ok, você vai viver. Mas você não vai se curar. Porque você vai ficar dependente desse remédio. Seja o coquetel de AIDS, seja insulina de diabetes, seja de remédio da pressão, seja o que for, ele vai tratar você. É um remédio hipoclerzinho lá, um remédiozinho pro negócio lá, eu bebi pra caramba. Pô, você bebeu pra caramba. O tratamento, a cura é não beber, caraca. Aí o cara bebeu pra caramba, bebo um negócio lá. Ele vai te tratar, ele não vai te curar. Um exemplo. Por quê? A cura é você não beber. Mas se você bebe, eles vão te tratar. Por isso que você não vai ver falando a mídia falando mal da bebida. Eles falam até um pouquinho tal, mas você vê no quê? Novela, série, filmes, propagandas, seja o que for, você vai ver lá bebida. O cara, ele tá estressadão o dia todo. Ele tá estressado, aconteceu um monte de coisa ruim com ele, o trabalho foi uma porcaria, ele brigou com a mulher, não sei o quê. Sei lá, chegou em casa, o que faz? Pode ver qualquer filme, cara. O que é a primeira coisa que ele faz com ela? Enfim, a pessoa quando chega em casa, o que ela faz? Ela abre uma garrafa, ou tá aberta, sei lá. Geralmente é uísque, mas tem cerveja, pode ser qualquer coisa. Mas normalmente eles põem uísque, ou sei lá, vodka e tal. Aí põe um drinkzinho, um copo bonito e tal. Mas às vezes tem aqueles filmes que é o jovem mais despojado que tá num apartamento bagunçado, mais descoladinho, e pega a cerveja e toma lá. Pode ser as duas versões, mas tudo é bebida. Isso fazendo o quê? Associando a bebida ao estresse. Não que a bebida traz estresse. Ao contrário, a bebida, ela cura. Ela te ajuda a você viver, a melhorar os seus problemas. Elas tiram os seus problemas. É tipo isso. Ela dá um... você precisa da bebida para poder viver feliz, melhor. É igual a propaganda da margarina de Família Feliz. Família Feliz porque tem uma margarina com gordura hidrogenada. Vai plastificar todas as suas veias, o seu sangue. E é feliz isso daí? Então é um exemplo que eu estou falando aqui. Então você pode ver que isso daí que eu estou falando, eu acompanhei, fui observando e observo várias coisas. Isso é uma delas. A do cigarro, há anos atrás, fazia isso. E a bebida fez também, mas continua fazendo. E isso vai entrando na nossa cabeça inconscientemente, você não vai percebendo. Você não percebe isso daí. Vai entrando inconscientemente, você vai absorvendo aquilo como verdade. Chega uma hora que é verdade para você, aí do nada você vira um alcoólico. Não precisa nem chegar ao nível de alcoólico. Mas você fica não dependente, mas você fica... Eu não sei o termo correto, mas você fica num estágio que todo rolê que você faz, você tem que beber. Que é o que acontece com a gente normalmente. Você vai para um barzinho, você tem que beber. Você vai para uma festa, você tem que beber. Vai para um churrasco, você tem que beber. Não estou falando mal da bebida, mas a gente não tem bebida como moderação, como social. A gente tem a bebida como beber mesmo. Tem que beber, pá. Bebe. Não é? Tomei um pouquinho aqui. Eu posso... Não tem essa de você ir para um barzinho e beber um suco. Você tem que beber bebida. Você não pode ir para a balada e beber um suco. Você tem que beber bebida. Ou água. Por que você não bebe água na balada? Não, você tem que beber bebida. E é drink caro. Para começar. Só uma pincelada por cima. E ao nível de você beber em casa. Você ter a cerveja, você ter um uísque. Para você movimentar essa indústria. Claro, a primeira coisa é a indústria da bebida. E você ficar doente. Porque, mas eu não bebo tanto a ponto de ter uma cirrose, essas coisas assim. Ok, mas isso te afeta espiritualmente também, emocionalmente também. Ou você acha que o álcool ele é bom para o seu organismo? Você acha que o álcool ele não interfere, ele não altera todo o seu metabolismo, o seu organismo? Ele é todo lindão.
igual a água, puro. Purifica seu organismo. Continua bebendo para você ver onde você vai parar. Uma coisa é beber socialmente. Esse socialmente é moderadamente. Não é tomar 12 latinhas, 12 garrafas socialmente. Não! Não é isso, cara. Beber moderadamente, assim como tudo, moderadamente. Né? Comer, beber, qualquer coisa. Enfim, eu já estourei muito esse vídeo, mas é só para você ter noção como que é complexo tudo isso daí que eu tô falando, essa questão. Isso não é só consumo consciente. Porque isso não tem a ver com consumo consciente, mas tem também. Porque consumo consciente não é só você ecologicamente. Eu sou ambientalista. Consumo consciente é você ter consciência do que você consome, seja ele produtos materiais ou produtos de alimentares, né? Produtos alimentares e outros produtos, entretenimento, aquilo que você absorve. Você está consumindo entretenimento, está consumindo muita notícia negativa, morte, roubo, assassinato, todo dia, toda hora, jornais que falam disso, a economia tá ruim, você vai aquilo pisando, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. E filmes também, coisas besteiras que não te agregam nada e você passa dias, não tá aprendendo nada. É um monte de coisa, um monte. Por isso que eu tô falando que é uma coisa complexa, é ampla. Bom, então é isso. Eu já falei muito, né? Não é só isso, como eu havia falado antes. Não é só isso, é amplo, o negócio é bem longo, mas eu preciso passar essas coisas. Se você acredita ou não, ótimo, porque você vai buscar informação. O importante é só eu compartilhar isso daqui, para poder você ter uma informação a mais, assim como eu tenho várias informações de vários lugares, que hoje em dia a gente é privilegiado porque tem fontes de informações. Apesar de que tem muita desinformação, mas a gente tem informações. Tem muitos canais, muitos lugares que passam informação honesta. Pelo menos um pouquinho da informação honesta, porque às vezes não está totalmente correta, mas um pouquinho que ela passa já te faz você dar um start, assim, um estralo na sua mente, e você vai atrás daquela informação. Aí você busca mais conhecimento daquele tema. E aí você fica mais consciente, amplia a sua mente. É para isso, a gente ampliar, desenvolver. Entendeu? Não tô falando tudo aqui tá certo. Eu tô pesquisando, eu tô nessa coisa. Se eu ver que uma coisa mudou, eu venho aqui, mudo, trago outra informação. Enfim, mas é isso. Então, o próximo vídeo é um filme animado que vai mostrar o efeito desse consumo de produtos tóxicos. Tudo tem um tipo de toxina, um tipo de tóxico, um tipo de química. Então isso aqui, para ser fabricada essa calculadora, ela foi fabricada, foi introduzida com compostos, com produtos químicos que afetam a nossa saúde. Não só a natureza. Não tô nem falando de descartar, de poluir a natureza. Estou falando do nosso organismo, da nossa vida. E foi introduzido, ela exala, ela sai. Ela afeta, ela não fica só aqui dentro. Entendeu? Afeta. Só de estar aqui. O celular que eu estou gravando esse vídeo, ele já me afeta. A frequência dele, os materiais que estão dentro dele. Se ele estiver desligado, totalmente sem bateria, sem nada, ele já tem os produtos que me afetam. Os metais pesados, um monte de coisa que tem aqui. Quando ele está ligado, a frequência dele me afeta. A gente vive num mundo elétrico, eletromagnético, enfim, que afeta a nossa saúde. Tem um estudo feito que mostra, desde tal época, o tipo de doenças que foram surgindo e o tipo de tecnologia que estava associado àquilo. Um monte. E só foi evoluindo no sentido assim, foi crescendo o número de doenças com um aumento tecnológico no sentido, mas tem que viver na idade das pedras? Não! É melhorar, estudar, pesquisar mais tecnologias que não são agressivas para nós.
Mas é como eu falei, a indústria não está interessada nisso, no nosso bem-estar, está interessada no lucro dela. Entendeu? Aí você associa a indústria farmacêutica, que é os mesmos controladores de indústria do entretenimento, a indústria alimentícia, a indústria de produtos, como o celular, por exemplo, é a mesma indústria da farmacêutica, os mesmos controladores, eles têm partes ali, são os mesmos controladores. Ah, não, mas como que se sei lá, uma indústria farmacêutica X lá, o CEO ou os acionistas lá são uns e daqui são outros. Quando você for pesquisando, X% de um acionista, X% das ações daquela empresa é de um acionista que é o mesmo acionista daquela empresa. Então, a Pepsi, a Coca-Cola, os mesmos acionistas que tem aqui, com proporções em ações diferentes. Um exemplo, o X aqui vai, a Vanguard tem 21%, exemplo, não sei quanto que ela tem, a Vanguard tem 6%, a BlackRock tem 10% ou 15%, a State Street tem outros tantos por cento, e outra também, as 4 maiores tem tantos por cento aqui, tem os outros acionistas ocultos, as fundações, tem um monte de acionistas aqui. E essas mesmas aqui, tem aqui com outras proporções, só que são as mesmas, você está entendendo o que eu estou falando? Os menores não faz diferença que somos nós. Ou uma empresa qualquer que tem parte naquela empresa, mas é pequena parte, ela não faz diferença. Tá entendendo o que eu tô falando? Começa a pesquisar isso daí. Quem controla, vai no Yahoo Finance e coloca lá, pesquisa lá qualquer empresa, aí você vai nos holders, né? E vê a participação de cada um, de cada porcentagem de cada acionista naquela empresa que você está pesquisando. Aí você vai ver e faz uma pesquisazinha assim, você vai ver que os mesmos acionistas aqui, eles têm as mesmas coisas aqui. Aí você pode chegar num momento que assim, tipo assim, vai estar Fundação Mitsubishi, sei lá o que, um exemplo. Essa fundação talvez não esteja aqui nessa outra empresa. Você falou que essa tá. Não são todas. Mas aí quando você vai nessa empresa, por exemplo, a BlackRock, ela tá em praticamente um monte de mega empresas. Aí tá BlackRock, State Street, Vanguard e outras, todas lá. Aí você vai nessa, de repente não tem BlackRock. Mas tem a Vanguard, um exemplo. Se você for olhar na BlackRock, a Vanguard é acionista da BlackRock. Ou seja, a Vanguard, que é acionista dessa empresa aqui, que não tem a BlackRock, mas que essa empresa tem a BlackRock, a Vanguard tem uma boa parte das ações da BlackRock. Ou seja, a Vanguard também tem parte da BlackRock que controla parte dessa empresa, que tem parte dessa empresa. Então, indiretamente, as duas controlam. As duas controlam todas. As 3, as 4, enfim, são poucas. Aí você vai indo. Quem controla essas, a BlackRock, a Vanguard, State Street e outra lá, umas outras, uma meia dúzia, são fundações que você não consegue mais ver quem são os controladores dessas fundações, porque tem leis lá que não permitem, tem que ser sócio oculto, alguma coisa assim. Então são fundações, tipo assim, Fundação Bill Gates, Fundação Rockefeller, Rothschild, Fundação George Soros, Open Society, Fundação sei lá o quê. Porque, você tá entendendo a que nível que é? No final, é o topo da pirâmide. Poucos controlam muitos. Então são várias empresas aqui, aí vai indo. Outras poucas empresas controlam essas tantas empresas. Outras pouquíssimas empresas controlam essas poucas empresas. Outras poucas fundações controlam essas empresas que você não consegue mais ver. Aí essas poucas famílias controlam essas fundações. Essas poucas famílias não são no final do topo. São controladas por outras coisas que aí já é uma teoria muito que aí você já não vai
São outras coisas que nem daqui são, que controlam essas famílias, que dentro dessas famílias também tem essas outras coisas, assim, que não são daqui. É, enfim. E, meu, o bagulho é louco. O bagulho é louco, mas tirando essa parte, se você não acredita nisso, de outras coisas, outros seres, enfim, se você não acredita nisso, tira essa parte e fica só com as famílias ricas. Tá tudo certo. Continua a mesma pirâmide. A única coisa que a ponta dela não é nas famílias, não para na família, nas famílias. Elas vão além. Tem outras pessoas, outras entidades, outros seres, outras raças que dominam elas. Tudo isso daqui abaixo são os fantoches. George Soros, Bill Gates, tudo isso daí são fantoches, não são os controladores. Eles controlam a gente, mas quem controla eles são outros seres, outras coisas. Então é muito mais louco que a gente não tem acesso. É teoria. É teoria, mas que faz sentido quando você vai encaixando as peças. Quando você pega uma passagem bíblica, quando você pega uma tabuleta da Suméria, quando você pega um escrito do Egito, quando você pega uma história ali de Israel, quando você vai encaixando essas peças, você vê que. Opa! As peças se encaixam! Né? Que é o robozinho lá do Futurama, esqueci qual que é. É tipo isso, caraca! Tipo, o bagulho é louco, velho. Mas enfim. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o próximo vídeo.